Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Fim de semana chegou e nós estamos aqui, mais uma vez, para trazer informação clara e precisa para os nossos telespectadores do Acerto de Contas. Vamos iniciar aqui dando uma boa noite para a nossa Áurea Cedras. Cedras. Se você falar errado, ela já dá o piso. Áurea Cedras. Boa noite você, telespectador, que está sempre nos acompanhando. É um prazer estar aqui junto com o coronel, essa pessoa, gente boa, o professor que mais uma vez está aqui conosco e o nosso amigo parceiro que está aqui. Que bom. E hoje nós vamos falar de quê mesmo? Educação? Educação. Hoje nosso programa é um programa que vai falar o que não se fala nos outros programas sobre educação no Brasil e no mundo. Coronel Amarilho, sempre uma honra lhe ter aqui. Primeiramente, agradecer a Deus por me permitir mais uma vez estar aqui ao lado dessas figuras clássicas, viu? Da mídia cearense, em especial aqui da nossa região metropolitana, Caucaia, Maracanaú, Fortaleza, Eusébio, Aquiraz, ou seja, inclusive um dos programas deu 426 mil pessoas viram, né, a apresentação oficial desse programa. E essa pauta da educação é o motivo melhor ainda para que a gente possa abordá-lo, tá certo? Que sem educação ninguém vai a lugar nenhum. Vai não, tá certo? Fica isso é fundamental. Né? Tá ótimo. Então nós estamos aqui hoje, nosso convidado é o professor Rafael Rocha, que é professor de Ciências Humanas há mais de 20 anos, né? E militante da educação. É professor de Geografia em vários colégios dos mais conceituados de Fortaleza, em cursinhos preparatórios para concurso, né? Foi meu colega no Tiradentes, né? Preparatório para concurso, de vários concursos aqui no estado do Ceará. Boa noite, meu querido, e muito bem-vindo. Fale aí com os nossos telespectadores. Boa noite, queria agradecer aqui a oportunidade mais uma vez de estar com vocês, agradecer aqui ao Rebouças, agradecer aqui ao Coronel, agradecer aqui a minha querida também e dizer que é uma satisfação e, claro, uma boa noite especial aí para essa audiência maravilhosa, qualificada aí do programa Acerto de Contas. Excelente, professor. Professor Rafael, o nosso tema hoje é um tema que nós não vamos falar de política hoje, mas é algo que todo político promete. Eu tenho 50 anos de idade, desde que eu me entendo por gente, de perceber Só tem 50 anos? 50 anos. Eu não acredito que eu sou da sua idade. Parabéns, bem-vinda. Então, meu aniversário foi terça-feira passada, viu? Bem-vinda. Bem-vinda aos 50 anos, meus parabéns atrasados. Cinquentinha, não tenho vergonha de dizer minha idade. Cinquentão. Cinquentão. Negócio de cinquentinha é moto. Então, educação é uma coisa que os políticos prometem, seja presidente, seja governador, seja prefeito, os candidatos, né? Seja vereador, deputado, o que for. Todos eles falam em política. Eu vi até um político, uma época, que tinha sua plataforma e candidatura à presidência da República, era educação, que era como era o nome dele? Era candidato a presidente há 3 eleições atrás. Era um senador. Ele só falava em educação. E ele estava certo. Eu esqueci agora, não fugiu o nome dele. Se a produção vê o nome dele aí, me avisa aqui, que ele deu um lápis. Né? Eu não me lembro. Eu sei que ele era senador. Né? E a base dele falava em educação. Agora o interessante é que falam. Não é o Pimentel, não. Falam em educação e nós não vemos a educação nesse país ser alavancada. Né? Nós temos aqui no estado do Ceará um fenômeno. Qual é o fenômeno? O próprio povo cearense, independente de quem seja o governador, de qual seja o programa dele, de qual seja a meta dele, o que ele faz na educação, mas o povo cearense tem destaque no Brasil todo em concursos públicos. Né? Se você vai ao Rio Grande do Norte, se você vai ali Natal, Mossoró, que tem delegado, promotor, juiz aqui do Ceará, né? Isso no Brasil todo, Rio de Janeiro, no Brasil todo. Então, realmente, assim, é um plus que o cearense tem. Porque se nós somos depender da educação mesmo, aí, meu amigo, você como professor e eu como professor, nós podemos dizer que aí a situação é perdida. Porque um professor de uma faculdade que ministra
2, 3, 4, porque um professor na faculdade para ganhar dinheiro, se sustentar, ele tem que dar aula pelo menos 5 cadeiras, meu amigo. Que é para poder dar aula a semana toda. Porque senão ele vai ter que fazer outra coisa para ganhar dinheiro também. É uma vergonha que se paga hoje a um professor, seja ele especialista, seja ele mestre, seja ele doutor. Né? Então eu queria iniciar com você, exatamente que você fizesse uma análise dos pontos principais que teriam que ser mudados na educação no estado do Ceará e no município de Fortaleza. Perfeito. Eu acho que você foi muito feliz, Rebouças, quando você fala da questão da promessa na época de campanha política, né? Que é uma promessa recorrente, a cada 2 anos a gente tem eleição, e vem desde o vereador, do candidato a vereador, até o candidato à presidência da República. Eu acredito que a gente tem que tirar a educação da retórica, deixar de ser prioridade retórica e se tornar prioridade orçamentária. Eu acho que é o primeiro passo. Apesar que, se a gente observar, hoje nós temos um orçamento para a educação que eu vou até lhe dizer grandioso. O problema não é necessariamente o orçamento, são as prioridades, né? Se a gente pegar a OCDE, ela diz que nós temos hoje uma média de investimento acima da maioria dos demais países aqui, pela média. Só que, infelizmente, esse investimento ele não é direcionado para a educação básica. Ele é concentrado, muitas vezes, no ensino superior, que é importante. Eu desconheço uma nação, eu desconheço um estado que tenha se desenvolvido sem investir em educação e protagonismo tecnológico. Eu sou da área de humanas e se tem, até hoje eu nunca ouvi falar. Não existe. Tá certo? E o que é que acontece? A gente observa que a base ela é muito carente desse investimento sério. No ensino superior, a educação ela vem muito instrumentalizada do ponto de vista político e ela recebe uma atenção e um investimento maior. Não a pesquisa. Infelizmente, a pesquisa não recebe. A gente vê que o Brasil no passado já foi vanguarda, a gente vê que programas como o Proálcool, a extração de petróleo por parte da Petrobras em águas ultraprofundas, o Brasil, a própria fibra óptica. Então o Brasil tem um certo protagonismo quando é investido, por conta muito do talento do brasileiro, do cearense, como você falou. Mas a educação de base, que é o que alavanca qualquer nação, qualquer sociedade, qualquer país sério, no Brasil ela é abandonada. Para você ter uma ideia, coronel, o senhor que entende bem mais do que eu da parte de segurança, e a gente tem que juntar, porque a educação ela também favorece os indicadores de segurança. A gente sabe que um preso no sistema penitenciário brasileiro, ele custa em média 4 vezes mais do que um aluno da educação básica. Né? 4 vezes mais. E, em contrapartida, você vê, num outro prisma, um aluno de ensino superior no Brasil está entre os mais caros da América Latina e até do mundo. Se eu não me engano, é o 15º, é o 16º aluno de ensino superior mais caro do planeta Terra, se eu não me engano. É uma coisa bem parecida com isso. Então, prioridade, Rebouças. E aí, é muito interessante quando você fala dessa questão que tem a verba, a questão onde ela é aplicada e a prioridade, nós vemos uma inversão, fazer uma comparação. Porque muitas vezes nós fazemos comparações do Brasil com países de primeiro mundo, como o Canadá, como os Estados Unidos, e não são comparações que cabem, mas essa cabe. Porque é o seguinte, no Canadá, nos Estados Unidos, por exemplo, a educação que eles mais valorizam é a educação base. É tanto que a educação lá ela é gratuita para todo e qualquer cidadão, tem que investir com colégios fantásticos. Já a faculdade é paga. Não tem faculdade pública lá. Né? Não tem faculdade pública. O que nós temos aqui é o seguinte, são colégios péssimos de infraestrutura, colégios péssimos em termos de professores, não aqui pondo a culpa nos professores, porque eles são os guerreiros, que vão hoje em dia dar aula, até recebendo ameaças, humilhações de alunos, porque hoje o negócio está bem invertido. Mas eu digo a questão da qualificação desses professores, né? Que era para ser financiado, no caso do Brasil, era para ser financiado pelo Estado. Uma qualificação desses professores, ou requalificação desses professores, do ensino de base, fundamental, médio. A educação lá fora, gratuita. Existem colégios particulares? Existem. Mas a grande maioria da população estuda em escola pública lá fora, porque é a base realmente boa. Aqui no Brasil é ao contrário. A maioria, quem tem uma condição, coloca o seu filho no colégio particular. Os colégios públicos realmente não tiram razão, porque não tem... É um negócio assim... Não tem estímulo, não tem
precariedade em tudo, em carteira, em pintura. A UES, eu vi um vídeo da UES esses dias, a UES depredada, totalmente destruída, recebe milhões, está destruída a Universidade do Ceará. Já formou tanta gente boa. Né? E a questão das vagas. É outra questão que também tem pesado, a questão das vagas no ensino público. Eu tenho visto pessoas pobres, pessoas humildes, que estão lutando, até agora, nós estamos já em março, lutando por uma vaga para o filho em um colégio, muitas vezes que até conseguiu num, mas super longe de casa, outros nem conseguiram, estão lutando através disso. Seria o quê, professor? Seria realmente a falta de interesse? Muita gente fala que é uma falta de interesse para manter o povo com analfabetismo funcional. Para quem não sabe, é aquele que lê e escreve, mas não tem condições de desenvolver nenhum conhecimento em cima daquilo que leu ou do que escreveu. Então, muita gente diz que é até uma estratégia de governo, manter o povo numa certa ignorância para ter ali o cabresto sobre o povo, o domínio sobre o povo, né? O populismo. Né? Ou seria isso, ou seria só realmente questão de pararem, ter vontade política realmente de investir da forma certa? Rebouças, você está muito feliz no direcionamento que você está levando, mas antes de iniciar essa pauta, eu queria cumprimentar aqui no estúdio o professor Rafael Coelho, que é um dos grandes professores, não só de Fortaleza, de Química do Ceará. Em nome dele, cumprimentar o pai dele, o professor Coelhinho, também uma das referências. Também, né? Um outro grande mestre aqui, que é o Herbie Frank, que está aqui conosco também, que não deixa de ser um professor da área aí da educação física, dessa parte do condicionamento físico. Mas foi muito bom que você falou. Eu queria, por exemplo, fazer um paralelo. Você falou em Canadá, Estados Unidos, eu queria pegar um país da periferia da Europa. Vamos pegar a Espanha. Se você observar, para cada grupo de 100 jovens entre 18 e 25 anos, mais da metade, 52 ou 53, estão na universidade. Aqui no Brasil, esse número cai para menos de 20. O acesso à universidade ele é restrito. A gente sabe que, além de restringir, eu repito o que eu disse agora há pouco, a universidade hoje ela é muito instrumentalizada do ponto de vista ideológico. E aí, completando o que você falou, eu enxergo hoje isso como um projeto. Esse descaso, esse abandono, essa instrumentalização da educação, eu enxergo isso como um projeto. O próprio saudoso, querido Darcy Ribeiro, talvez o maior antropólogo da história do nosso país, ele dizia isso, que o analfabetismo, que o descaso com a educação é um projeto político. Ele até fazia um paralelo em que ele dizia, se daqui a alguns anos, se a gente não investir em abrir escolas, a gente vai ter que investir muito mais para poder abrir presídios. E nós estamos vendo aí uma massa carcerária sem precedentes na história do nosso país. Inclusive, a população carcerária feminina, ela vem crescendo na velocidade da luz, então vem atingindo a violência, aproveitando aqui a presença do coronel, que entende muito disso, ela vem ocupando todos os espaços. Você falou da questão das vagas, né, coronel? Fortaleza é uma cidade hoje territorializada. O índice está volumado, está de forma sistêmica. Sistêmica hoje, coronel, o senhor sabe disso. Fortaleza é uma cidade territorializada, dividida por facções criminosas, em que o aluno estuda num bairro, embora tenha a vaga ali, ele não vai porque ele não pode atravessar para aquele lado, para aquela rua, para aquele bairro, porque não que ele seja faccionado, mas é porque o comando é de outra facção. Basta o bairro ser dominado por uma facção. Né? Os professores vivem sob constante ameaça. Eu apresentei um projeto para resolver esse problema aí. Importantíssimo. O senhor tem autoridade para falar sobre o tema. A gente sabe que o senhor vive a segurança pública já há muito tempo. E a gente vê que é um caos instalado. Hoje, Fortaleza é a capital do medo escolar. O cara tem medo de ir para a sala de aula, ele tem medo de permanecer na sala de aula, os professores são ameaçados, os alunos têm medo de transitar de um bairro para o outro. Recentemente, no Conjunto Ceará, Áurea, a gente viu um caso de uma crise de ansiedade quase que coletiva dentro de uma escola. Por quê? Porque existe uma série de mazelas dentro da escola. E a gente sabe que a escola é o ambiente mais importante de uma nação séria, de um país sério. Não existe um ambiente mais importante para uma nação, para um país que tem um projeto de desenvolvimento sério, que não seja a sala de aula, que não seja a educação. Se você observar, a própria Unicef, ela aponta dados em que ela mostra que todos os países, através da ONU, que investiram em educação básica, investiram maciço, sério, tiveram crescimento no PIB. Então a educação é a principal ferramenta de inclusão, inclusive social. Nós podemos trazer dados históricos, né?
Japão ali, Hiroshima e Nagasaki, bomba atômica, matou milhares, milhões, destruiu tudo. O Japão ficou arrasado na Segunda Guerra Mundial. E olha a potência que o Japão é hoje. Coreia do Sul, olha né? a potência que o Japão é hoje. Interessante, porque né? investiu em educação. O Brasil não teve guerra no seu território. Como esses países têm depois assim, de um poder república, de se refazer, e é justamente pela educação. O poder nós até teríamos, Ara, mas o problema é com base em quê? O brasileiro, ele fundamenta, o Brasil é conhecido no mundo todo pelo quê? Futebol e carnaval. O Brasil fundamenta a sua... prostituição. Prostituição. Não, uma vez eu peguei um voo e eu estava conversando com o comissário de bordo e ele dizendo que Fortaleza é conhecido no exterior por prostituição infantil. Exatamente. Diz que quando você chega no aeroporto de Fortaleza, já tem os agenciadores que vêm abordar os turistas para oferecer meninazinhas de 12, 13, 14 anos para prostituição infantil. Até mais nova do que isso. No então, mundo, assim, no Fortaleza Brasil, se destaca. a prostituição infantil, na Europa, inclusive. Hoje, me permita, é até chamado de prostiturismo, é o termo que é usado hoje. É a prostituição. Aqueles portugueses que foram assassinados aqui na Praia do Futuro, que foram homicidados na Praia do Futuro, por outro patrício deles, outro português, foram 8, se eu não me engano, né, portugueses que foram mortos na Praia do Futuro e, na verdade, foram enterrados vivos, porque ele dava uma pasada na cabeça, ele caía, ele botava dentro do buraco e ia enterrando. Foi constatado que tinha areia no pulmão. Então, eles foram enterrados até vivos ainda. Mas sabe qual foi o argumento que ele usou para trazer aqueles empresários? Porque como é que você pensa? Como é que empresários, pessoas inteligentes, pessoas com condição financeira, caem numa dessa? Eles vieram com a promessa de prostituição infantil, de que iriam ter relações sexuais com garotinhas de 11, 10, 12 anos. Então, assim, enquanto um país destruído por uma guerra como o Japão acorda e diz, não, agora vamos reconstruir, e a base é a educação, no Brasil, os políticos, aí eu concordo com essa questão de que realmente é um projeto de poder, né, deixar o país na ignorância. Os políticos direcionam o Brasil para quê? Carnaval e futebol. Como já foi usado aqui. É uma distração. É uma distração, põe circo. Se nós distrairmos a sociedade não percebe, de fato, quais as nossas reais intenções. Áurea, só puxar aqui antes da gente... O tempinho que nós temos aqui no primeiro bloco, deixa eu puxar aqui um tema que tem afetado muito as escolas, o ensino público no Brasil e o particular também. E aí eu quero pedir a Áurea complemente, né, o coronel se quiser fazer um complemento, e aí o amigo expõe. A questão, eu me lembro que eu dando aula numa faculdade aqui de Fortaleza, FANO. Fui aqui um abraço por meus ex-alunos da FANO, onde eu ministrei por muitos anos Direito Penal, Processo Penal, Ética Jurídica e Deontologia, e Direito Civil também, ensinei lá. Eu me lembro que chegou uma professora chorando, isso em 2010, 2011. Chegou uma professora chorando na sala dos professores, no intervalo, porque um aluno simplesmente tinha lambido o rosto dela. Ele se aproximou para falar com a professora, se agachou, ela sentada na cadeira de professora na mesa, ele veio e lambeu o rosto dela, né? Isso causou uma revolta naquela época, todos os professores, eu me lembro demais disso, e denota a falta de respeito que impera hoje com o professor. Agora, hoje em dia, isso é considerado até leve. Eu vi semana passada um aluno com raiva de uma professora porque tirou um videogame dele na hora da aula, e ele veio, está tudo filmado, ele veio com não sei se era um capacete, algum objeto na mão, e deu uma cacetada na cabeça da professora, ela caiu no chão desmaiada, e ele cobriu no chute. Então você veja, Áurea, a que ponto chegou, como o professor Rafael bem falou no começo aqui, do pânico que os professores têm de estar em sala de aula, né, do problema psicológico desses professores, e hoje, normalmente, com alunos adolescentes e até pré-adolescentes faccionados. Né? Olha, então, assim, para eu poder jogar para você é o seguinte, eu reputo muito culpa disso ao primeiro governo do Lula. Quando eu falei que não ia falar de política aqui, mas a política influencia tudo na nossa vida, é impossível não falar. É impossível não falar. Quando ele sancionou a chamada Lei da Palmada, o que era a Lei da Palmada? Ele usou um jogo, como eles sempre fazem, um jogo de palavras, um jogo de ideias, e para até a população apoiar, de que um pai ou uma mãe não pode corrigir o seu filho com uma palmada, não pode corrigir o seu filho com um cinturão. Claro que da forma certa,
e batendo no lugar certo, que é a bunda. Para falar aqui no popular. E ele criou essa lei da palmada, e essa lei da palmada simplesmente criou-se um caos no Brasil, na minha opinião. Porque você vê hoje crianças destruindo, por exemplo, eu já vi destruindo um posto de saúde, e chamaram o pai e a mãe chegaram e disseram, não tem o que fazer não. Se eu pegar ele à força aí, vamos levar para o conselho tutelar. Se eu der uma palmada nele, vamos levar para o conselho tutelar. Não tem o que eu fazer não, resolvam aí vocês. Então, quando você não cria autoridade, ensina para uma criança desde pequeno que existe autoridade e hierarquia em todo canto, né? Em casa, no colégio, na faculdade e muito mais na rua, eu sempre dizia para os meus alunos lá da FANOL, olha pessoal, o pai e a mãe que não ensina para o seu filho que existe autoridade, que existe hierarquia a ser respeitada, eu dizia na época, né, que existe, hoje não existe mais, eu dizia, quem vai ensinar para ele é o Ronda do quarteirão. Que hoje em dia não existe mais Ronda do quarteirão, né? Mas continuo dizendo, o pai e a mãe que não ensinam para os seus filhos que existe hierarquia, que existe obediência, o menino é criado com um reizinho na barriga, ninguém me toca, eu não posso ouvir não. Aprender do raio, né? Esse meninozinho vai aprender do raio, criação do nosso coronel Marido aqui. Vai aprender do raio, vai aprender a PM, porque vai virar um violador da lei. É verdade. E aí, Áurea, você como psicóloga, você concorda com esse meu raciocínio? De causa e efeito? Assim, quando saiu, né, essa ideia de não poder bater, da lei, que não podia dar palmadas, enfim. Eu, como psicóloga, eu achei, assim, uma ambiguidade, em parte, porque olhando pelo aspecto bíblico, né, sim, também da criação, como deve ser. Como deve ser, a Bíblia, há quem interprete também essa parte bíblica que não é por aí. Não, mas quem interpreta isso é porque é escravo do mau desejo, que não tem como interpretar diferente. E o versículo é exatamente, né, bíblico, a vara. Que fala justamente em educar a vara. E que o pai que não fizer o filho chorar hoje vai chorar amanhã. Exatamente. Literalmente. A Bíblia, ela é perfeita em tudo, né? Então, quando eu fazia o meu programa infantil, muitos anos atrás, na Caminho Santo, eu trazia muito dessa questão de falar para os pais, trazer essa educação para os filhos e gerar essa autoridade, porque tem crianças hoje que bate na cara do pai e da mãe. Cospe, bate, porra, chuta, faz o que quer e os pais não tomam um posicionamento. Então, assim, quando eu fazia o meu programa infantil, eu trazia muito esse ensinamento aos pais em relação, no contexto bíblico. Mas aí, como psicólogo, a gente vai estudar e vai entender muitas coisas, onde muitos professores, dentro de algumas teorias, nos mostrando o porquê de não bater, de não agredir, para que a criança não repita. Agredir é uma coisa, disciplinar é outra. Exatamente. Mas há quem interprete que é uma agressão. Mas quem quer interpretar assim é porque quer a baderna. O professor antigamente usava palmatória. Agora, eu como mãe, eu eduquei meus filhos com as palmadinhas, sim. Lógico. Eu eduquei e, graças a Deus, os meus 3 filhos hoje são homens, cidadãos de bem, nunca me desrespeitaram, né? E sabem o que é o valor de uma mãe, de um pai, respeita a sociedade, né? Em relação ao idoso, a qualquer pessoa que precise ser respeitada. Então, assim, eu particularmente, como mãe, eu deixo entre parênteses a questão de ser psicóloga e eu concordo com a palmada à luz da Bíblia. E a minha pergunta para você foi, a sua intervenção seria, esse link que eu fiz entre uma proibição do Estado, o Estado se metendo na família, sim, o Estado não pode ter essa intromissão na família, ele se metendo na família, isso gerou isso foi quando foi o primeiro mandato do Lula? 2002. 2002. Hoje nós estamos 20 anos depois, 21 anos depois. Isso não gerou uma geração de alunos no ensino fundamental, na faculdade, de alunos indisciplinados, na sua opinião? Com certeza, de uma permissividade absurda, né? Então, assim, o que o Estado fez? Vamos, de certa forma, oprimir a família, né? Para que a família não possa educar. E a gente sabe que eu sou de direita, eu não nego, e a gente sabe que a esquerda, ela traz um peso forte, trazendo essa coisa da libertinagem. É visível.
né? A gente percebe. Então, se tira a autoridade da família e que esse pai e essa mãe não possam educar esse filho da forma que ele entende, não é espancar, como o senhor disse. É disciplinar. Né? Mas disciplinar, é claro que essa sociedade vai viver numa permissividade, autoridade de pai e de mãe zero, quanto mais de professor. Quem é a criança ou adolescente que não tem uma boa disciplina em casa, limites, vai ter limites na escola? Não tem. Não tem. Né? Aí nós vamos para o segundo bloco, que aí eu não vou. Aí o professor, o coronel e o professor falam sem cortes, para a gente continuar nesse tema. Ok. Só para ilustrar mais ainda essa questão, né? Que eu vi na semana, há uns 10 dias atrás, mais ou menos. Um pai chegou em casa, pegou a sua filha de 14 anos, até falei isso aqui. Pegou a sua filha de 14 anos fazendo um vídeo no celular com conotação pornográfica. Ela de calcinha e sutiã, para postar nas redes sociais. Esse pai chegou, pai de 35 anos, se eu não me engano, corrigiu a sua filha com um cinturão, porque ela não quis obedecer. A avó, não sei se era mãe do pai ou mãe da mãe, a avó da menina, interviu e chamou a polícia. E o pai foi preso. Qual é a mensagem que o Estado está passando? O delegado está achando que fez grande serviço à população. Né? A polícia pode estar achando, nesse caso aí, em específico, o delegado de polícia, pode até estar achando que fez um grande serviço para a população. Quando, na verdade, pelo que eu vi na matéria, não tinha espancamento, não, era disciplina pura e simples. Ela fez ai, 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 porque palmada dói. Claro. Então, o desserviço, porque na hora que prende um pai desse, qual é a mensagem para essa filha e para mais uma centena de jovens que sabem da situação? Eu posso fazer o que eu quero, meu pai não pode me corrigir. Falando nisso, e aí sai de casa, se o pai não pode corrigir, o que dirá um professor? E ainda nós temos hoje os pais mimizentos, que o menino chega em casa falando do professor e vai no colégio, ao invés de cobrar a educação do filho, vai no colégio tomar satisfação com o professor, criando um monstro dentro de casa que amanhã vai cuspir na sua cara, vai bater na sua cara, quiçá irá lhe matar, você e a sua esposa. É verdade. Por quê? Porque ao invés de exigir a educação do filho, o príncipezinho não podia receber um não. E aí foi reclamar do professor da direção do colégio. Mas aí eu deixo aqui, durante o intervalo, para você de casa refletir sobre isso. E vamos voltar aqui nesse tema em instantes. Não saia daí. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui. Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia, massoterapia, consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500, sala 1622. Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde. Não existe fórmula mágica para emagrecer. O método mais eficiente para perder os quilinhos indesejados é combinar treinos, dietas e associá-los ao Magremax. O Magremax auxilia na redução de absorção de gorduras, aumentando a saciedade e também acelera o metabolismo. Ao mesmo tempo, diminui a quantidade de açúcar e a diabetes. Magremax é ideal para quem realmente quer perder peso de maneira controlada e saudável. Não perca tempo. Perca peso com o Magremax. Voltando aqui o nosso programa hoje sobre educação, cultura, e nós estamos no momento falando sobre uma questão de educação dos filhos, que reflete na escola, na faculdade, e tudo iniciou com a intromissão do Estado. Eu falei aqui no primeiro bloco
que a lei da palmada foi sancionada no governo Lula. Ela não foi sancionada, eu vou fazer aqui uma correção. Ela não foi sancionada no governo Lula, no primeiro governo Lula. Ela foi levada como projeto de lei no ano de 2003, e aí sim, no primeiro governo do Lula, né, foi levado pela deputada Maria do Rosário, esse projeto de lei da palmada, que foi levado em 2003, mas só veio a ser aprovado em 2014. Por quê? Porque é um assunto muito controverso. Eles tiveram que fazer um acordo com a bancada evangélica, e ao meu ver, a bancada evangélica pisou na bola. Eu não sei o que foi esse acordo que entrou aí, mas a bancada evangélica aí pisou na bola, que liberou... Em que sentido pisou? Pisou na bola porque liberou de uma forma que um pai não pode mais educar um filho. Como o exemplo que eu dei aqui no final do primeiro bloco, dessa menina de 14 anos fazendo vídeos pornográficos, sensuais, para postar na internet. O pai pegou, recriminou, ela foi para cima do pai, levou umas cinturas usadas e chamaram a polícia e o rapaz foi preso, porque estava educando a filha. Então, essa lei, ela foi levada, o projeto de lei em 2003, claro, né, pela Maria do Rosário. Apenas em 2014 ela foi sancionada porque houve um caso de uma criança de 11 anos, que aí, quando você lê sobre isso, ela foi assassinada brutalmente. Ela realmente foi a óbito por medicamentos que o pai e a madrasta colocaram para essa criança tomar. E aí, pelo que fala, foi dolo. Se foi dolo, é uma monstruosidade. Né? Se foi um dolo, é uma monstruosidade. Né? O assassinato de um filho de enteado de 11 anos. Mas aí, querer poldar a educação dos pais, determinando que toda e qualquer disciplina física venha a ser tortura, venha a ser tentativa de homicídio, né? Aí foge completamente a razão e mostra como é que nós estamos hoje. Né? A lei de 2014 vai fazer 10 anos ano que vem, tem 9 anos já essa lei, e já tem aí uma geração de adolescentes que não respeita professor no colégio, começa não respeitando o pai e a mãe em casa, claro. Depois não respeita o professor no colégio, como nós vimos aqui exemplo de lamber o rosto da professora, de dar surra na professora, bem como não respeita o professor na faculdade e bem como, consequentemente, vai ser um péssimo empregado, porque não vai respeitar a hierarquia dentro da empresa que trabalhar. Com certeza. E aí, Áurea, você deu a sua opinião sobre isso, né? Quer arrematar com mais alguma coisa? Não, apenas que realmente, como o senhor disse, essa geração tá tão recente que a gente percebe que nunca houve... 9 anos. 9 anos, a gente assim, nunca viu uma geração, de certa forma, eu posso dizer, tão rebelde como tem se mostrado essa geração. Não é aquela rebeldia dos anos 60 que se falava, porque o rebelde dos anos 60, geração Elvis Presley, geração Beatles, era uma rebeldia que respeitava pai e mãe. Pai e mãe olhasse, acabava a rebeldia. É tão grave isso que eu estava até comentando rapidinho, vou falar isso aqui, de uma criança que o pai, a mãe pediu para que lavasse a louça, varresse a casa, alguma coisa assim. Ela disse assim, não vou não. Eu não vou fazer isso porque isso é exploração do trabalho do menor e eu posso denunciar a senhora, olha só. Isso é muito simples. Você, mãe que passa por isso ou passou, para de dar comida. Para de comprar comida para essa criança. Não trabalha, não come, Bota lá, ou então compra comida e bota lá na despensa, bota na geladeira, para você não ser acusado depois de abandono material. Deixa lá, quer comer? Vá cozinhar. Vá cortar comida, vá temperar, vá cozinhar, Pastor, vá comer. com 9 anos de idade, com 9 anos de idade, eu cozinhava, fazia comida para o meu pai e os trabalhadores da roça que trabalhava para ele, enquanto a minha mãe ia cuidar da minha avó. E hoje é uma psicóloga, uma empresária bem-sucedida, né? Dono da clínica Áurea Cedras. Cedras, é só para corrigir. Coronel Maria. Bom, primeiramente eu queria parabenizar essa dupla, né, esse casal aqui, que realmente vem se destacando em função dessa avaliação conjuntural da questão da educação. Mas vamos pautar, em especial, o nosso convidado, que é especialista nessa questão da educação também, já que você é professor e essa aqui é psicóloga, eu também sou professor da vida. Tá? Maravilha! Várias outras formações. Agora eu queria ouvir, em especial, o nosso professor, convidado, e para todos nós é uma honra tê-lo aqui e você abordar esse assunto que está em pauta. E, por sinal, isso aí são apenas os sintomas de uma má formação, de uma falta de uma política pública de Estado brasileiro que realmente venha, de forma acentuada, corrigir
essas sequelas irreparáveis, históricas e que marcaram e marcarão a sociedade brasileira. Por gentileza, eu queria ouvir o professor. Queria agradecer as palavras, coronel, mais uma vez. Muito obrigado. E dizer que a educação é essa ferramenta mágica, né, de transformação. Verdade. Aqui, o povo brasileiro, aqui no Brasil, nós temos uma série de privilégios. Nós temos aqui um elemento físico maravilhoso, né, o clima, o solo, a temperatura, a vegetação, a hidrografia. Nós temos um elemento humano extraordinário, a nossa capacidade de se reinventar, um povo alegre, um povo acolhedor. E muitas vezes o que falta é esse direcionamento. E tudo isso que a gente comentou acaba girando em torno da educação, porque é dentro da sala de aula que a gente desenvolve inteligência emocional, a gente desenvolve trabalho em equipe, a gente desenvolve afeto, a gente desenvolve companheirismo e, evidentemente, todo o conteúdo voltado... Empatia, né? Empatia. E o conteúdo não pode ser voltado só para o mercado de trabalho. Mercado Sim, de trabalho, claro. Empreendedorismo, pesquisa científica. E a educação, ela funciona atrelada a duas outras ferramentas, a cultura e o esporte. Na hora que a gente pega essa trinca e a gente une educação, esporte e cultura, a gente cria um projeto de nação, como o coronel estava falando. E aí, a partir da educação como ferramenta de transformação, a gente consegue resolver, ou pelo menos apaziguar, amenizar todas essas sequelas que foram colocadas aqui. Conjugação de Exatamente. todas essas variáveis. A educação, ela promove saúde, coronel. Exatamente. A educação, ela promove saúde porque a própria Unicef, a ONU, através da Unicef, ela diz que a mortalidade infantil ela é reduzida em 50% pelo simples fato da mãe saber ler. Só o fato da mãe saber ler, aquela criança que nasce a partir de uma mãe, no mínimo alfabetizada, ela tem 50% a mais de sobrevivência, chance de sobrevivência, do que o filho de uma mãe que não é alfabetizada. A educação, ela promove segurança. Por quê? Porque a educação, ela combate a pior de todas as mazelas, a desigualdade social. Ambiental. Então, a educação, ela promove desenvolvimento econômico. Hoje a gente vive na economia do conhecimento. Nós estamos entrando aí na 4ª Revolução Industrial, a globalização. Então, tudo hoje é tecnológico. E a ferramenta que impulsiona todo esse processo é a educação. Tudo isso que a gente for falar aqui, a gente vai conseguir linkar com a educação. E só a educação consegue restaurar e estabelecer um processo de desenvolvimento verdadeiro, sólido, sem achismo, tá certo? Sem empirismo. Porque a educação é a base, como você colocou, o caso do Japão, a gente pode citar a Coreia do Sul, a própria China, que não é referência política, mas a China, por exemplo, na década de 80, a China e o Brasil, elas tinham o equivalente a 1% do PIB global. O Brasil continua com 1% do PIB global. A China representa quase 20% do PIB global. A China hoje é 17, 18 vezes maior do que o Brasil. Por quê? Porque investiu também em tecnologia, pesquisa. O Brasil está em qual altura no PIB global? O Brasil parece, se não me engano, 12ª maior economia do mundo. Mas o Brasil, na década de 80, a Coreia do Sul, por exemplo, fazendo outra comparação, era um feudozinho produtor de arroz, no início dos anos 80. Hoje a Coreia do Sul, por exemplo, tem um parque industrial automobilístico dezenas de vezes maior do que o brasileiro, que é só uma produção maquiladora, uma indústria de montagem. Tudo gira em torno da educação. Reflete tudo. Um trabalhador na Europa, ele produz um trabalhador fazendo o mesmo serviço de um trabalhador brasileiro lá na Europa, ele produz 5 vezes mais do que um trabalhador brasileiro. O mesmo trabalhador, no sentido de função, nos Estados Unidos, ele produz 6 vezes mais que um trabalhador brasileiro. E isso é falta de conhecimento? Falta de conhecimento, falta de estudo, falta de cultura, falta de preparo para exercer a função. Então você pega um mecânico, um eletricista, né, um engenheiro, o que for. Lá na Europa ele produz 5 vezes mais do que um brasileiro. E nos Estados Unidos 6 vezes mais. Isso é uma demonstração do total descaso. Existe hoje no Brasil carência de pessoas em vários ramos. Por falta de profissionais preparados. E outra, não existe produtividade num país em que em pleno século XXI tem 500 mil de casos de malária por ano. Não existe produtividade em canto nenhum do mundo. Onde há dengue. Onde há, por exemplo, 1 milhão de casos de dengue. Se a gente vê arboviroses. Né? Doenças extintas exatamente, doenças que já desapareceram em outro país. Vou falar da ONU de novo. Está sendo vinculado, começou na Índia, está espalhado pelo mundo inteiro,
que combate a diarreia. A diarreia é uma doença que mata milhares de pessoas por dia. Mata mais do que a guerra, a disenteria. E a ONU diz que você pode derrubar esse número pela metade simplesmente com água e sabão. Se você educar as pessoas a passar água e sabão nas mãos, uma barra de sabão, você reduz números de um verdadeiro genocídio. Inclusive aqui nós tivemos no Ceará, na época do governo do Ciro Gomes, um surto de cólera, que é a diarreia que mata. Né? Inclusive, vi entrevista dele depois dizendo que na época falou que estava tudo bem na televisão, porque não ia apavorar a população. Mas era um surto de morrer muita gente, né? Por causa de cólera. É o quê? Diarreia. A diarreia mata milhares de pessoas por dia. E aí nós vimos hoje uma política que a gente chama inclusive de necropolítica, né? Uma política que é voltada para o extermínio, principalmente de jovens, de negros da periferia. Por quê? Porque eles são abandonados, de pobres, eles são abandonados. A educação é a única ferramenta que proporciona um desenvolvimento real, sólido. Recentemente vocês devem ter visto na mídia, na grande mídia, um jovem, isso chamou muito minha atenção, da periferia do Ceará, de uma cidade do interior do Ceará, para ser mais específico, se eu não me engano, Lavras da Mangabeira, morador de uma casa de taipa, sobrevivente da pobreza extrema, e o cara foi aprovado numa faculdade pública para o curso de medicina. Quer dizer, nós temos um elemento humano extraordinário, como você colocou agora há pouco. O cearense ele é respeitado nacionalmente quando se fala em concurso público. A gente que é professor de concurso público, a gente sabe disso. Então os melhores resultados são do Ceará. Por quê? Porque nós temos, vou repetir, um elemento humano extraordinário. Eu queria lhe fazer uma pergunta. 02 do concurso e fui para Minas Gerais. Para Minas Gerais. Onde o JK botou a bunda para estudar, o Coronel Marinho também fez o mesmo. Tá certo. E a educação tem essa magia, né, Rebouças? A educação tem essa magia. E eu acho que só no investimento sério, maciço, porque recursos tem, mais ou menos 6% do PIB brasileiro é investido na educação. O ministro da Educação tem um PIB... Quantos por cento, professor? Mais ou menos 6%. Ele tem à disposição bilhões de reais para ser investido. Tem a questão cultural, se você chegar para um jovem argentino, aqui país do lado, que está passando agora quase fome, se você chegar para um jovem argentino, ele lê em média 10 livros a mais do que um jovem brasileiro por ano. Ele tem quase o dobro da escolaridade do jovem brasileiro. Pessoal, nós temos cerca de 1/3 da escolaridade dos cubanos. A gente critica tanto o regime cubano, mas nós temos cerca de 1/3 da escolaridade. Mas aí é o que eu comecei a falar, eu não levaria para a questão política. Tudo é política, eu não levaria, né? Não, mas eu levaria isso aí para a questão cultural mesmo. Cultural. No Brasil, desde pequenininho, o menino só aprende a gostar de futebol e carnaval. Futebol e carnaval. Como a gente falou, o projeto, né? Um projeto de poder, né? Futebol e carnaval. Pode ser a esquerda, a direita no comando, pode ser quem for. E o carnaval... Não existe a cultura de ler, de você pegar e ler. Não existe. Né? É um absurdo. E o carnaval... Uma das coisas que eu gostaria de frisar, tá? Como pela avaliação conjuntural, geopolítica, de um modo geral, do Brasil... essa questão da educação, como outras e outras políticas públicas do Brasil, tá? Para não dizer pontualmente uma a uma, vamos colocar de forma geral. Quando não há uma solução política de forma democrática, de forma construtiva, de forma participativa, tá? De todas as classes sociais, de todos os níveis sociais, de modo geral, em especial da questão partidária, ou seja, isso é um processo, a meu ver, que tem uma solução viável, tem, de uma forma suprapartidária, olhando do ponto de vista científico, tá? De pesquisas do grau de aceitabilidade por parte da população brasileira em relação à política A, política B, política C, a questão da educação de base, educação superior, enfim, tudo tem que ser avaliado. Depois de Deus, é o povo, a voz do povo, tá? Diante do país que se diz democrático, tá? O Estado democrático de direito, que pelo que se vê, a coisa não acontece como a gente gostaria que fosse, tá? Então o que acontece? Tem que haver esse processo de otimização, de ouvir cientificamente, até através de pesquisas populares, tá certo? A voz do povo, o grau de aceitabilidade da educação de base, da educação da saúde, do emprego, de tudo, de todas as políticas públicas, não só que existe no Brasil, mas até no mundo,
tá? Então a população precisa, foi o novo projeto que eu desenvolvi, que eu vou apresentar os 3 poderes da República. É o programa Cidade Segura, Saudável e Desenvolvida, tá? É o programa de Estado, 50 anos renovar por igual período. Esse programa irá compor um grupo permanente, tá? Das suas respectivas pastas temáticas, de todas as políticas públicas, inclusive não só, hoje nós temos 37 ministérios, só que ela vai muito mais além, porque tem ministério que está aglutinando vários temas, tá? Várias políticas públicas no ministério só. Então cada política pública vai ter uma pasta temática pelo PhD escolhido por 3 comissões, tá? Que representaram os 3 poderes da República, de forma, você que é um PhD na área ambiental, outro na área da educação, outro na área da ciência e tecnologia, ou seja, em todas as políticas públicas, você foi escolhido por 3 comissões representando os 3 poderes da República. E aí você, como grande especialista da tua respectiva especialidade, você vai montar o teu grupo de trabalho, e aquele grupo de trabalho farão, através do terceiro setor, ou fundações, Instituto de Pesquisa Público-Privada, as universidades públicas e privadas e as academias militares, das forças federais, das forças estaduais, para quê? Para nivelar essa história de militar e civil, todos são iguais perante a Deus, perante as leis, tá certo? Então, isso tem que aprender a gerar uma cultura, tá? De forma nivelada, de forma igualitária, e possam, de forma respeitando o capital intelectual daqueles profissionais que estarão à frente, pesquisando as grandes riquezas que tem a nível internacional daquela pasta temática, que servirá de exemplo para o Brasil investir corretamente, e no Brasil, de 3 em 3 meses, todas as pesquisas populares serão feitas pelos universitários, que vai haver uma mudança na grade curricular, uma pesquisa de interesse público, uma disciplina complementar, que será obrigatória. Todo universitário de diferentes classes sociais, lá tem o filho do pobre, o filho do preto, o filho do favelado, o filho do índio, todos representam todas as classes sociais, desprovidos de interesses outros, e passarão por essa experiência dos mais de 5.700 municípios do Brasil. Todos eles serão avaliados trimestralmente, ou seja, de 3 em 3 meses, esses universitários do Brasil todos estarão conversando com o seu Pedro, Dona Maria, seu Joaquim, e avaliando, as famílias avaliando a educação de base, avaliando a educação em todos as suas respectivas variáveis. Tá certo? Eu estou lhe falando aqui de um projeto que o Coronel Marinho preparou, que depois eu vou conversar compartimentadamente mais detalhado. Eu levaria quase 3 horas para explicar detalhadamente a todos. É um projeto que se vê que visa realmente uma mudança na educação do Brasil. Mas para isso, nós sabemos que tem que ter vontade política. E aí voltamos para a política. Agora você deu certo. Tem que ter vontade política. Sem vontade política, isso aí não sai do papel. O que é que vai, o processo de convencimento, que eu quero dizer, o processo de convencimento de uma casa legislativa, sem Câmara e Senado, tá? Será feito através de números, de pesquisa. A voz de Deus é a voz do povo. É que está dizendo que o grau de insatisfação brasileira em relação à educação de base precisa ser, tá, prioridade. Coronel, em um país onde, tá, para se arrecadar, vocês estão vendo aí o sintoma da educação, para se receber recursos, do problema da saúde, para se receber recursos, tá aí, Calcaia está aí, educação atrasada, meses atrasada, para receber, tá? O dinheiro federal chega, em um país, tá hora. Coronel, em um país aonde, para se receber recursos e medalhas em ONU e Unicef, instituiu-se no estado do Ceará uma política pública de colégio, de ensino público, onde o aluno passa de qualquer jeito. Onde ele está na sexta, certeza vai estar na sétima ano que vem, sem saber nada. Verdade. Depois vai estar na oitava, sem saber nada. Por quê? Números. Esse número que você falou aí, vamos mostrar números. Eles querem mostrar números. Só que são os números que não demonstram eficácia porque não tem mudança social. Me permita fazer uma parte. Isso que ele falou em relação a números é extremamente importante. A gente sabe que alunos no ensino fundamental, hoje, em Fortaleza, não indo muito longe, sequer sabem identificar as letras. Eu não estou falando ler. Ler é diferente. Identificar as letras. Aqui é o A, isso aqui é o E, o B, o C, sequer. Hoje, em Fortaleza,
nós temos o caos instalado dentro da sala de aula, a ponto da gente perceber que mais de 30 mil crianças, hoje, dentro das salas de aula em Fortaleza, estão subnutridas. Como é que o indivíduo estuda aprende, meu amigo? Subnutrido? Cegos. Existem milhares de crianças em Fortaleza que estão olhando para a lousa, mas não está vendo porque precisa nada. de um óculos. Precisa de um óculos. Vive em situação de pobreza extrema. Repito o que eu disse, numa cidade toda territorializada. São tantos fatores, dividido né, pelo crime. Faz décadas que o aluno de Fortaleza vai para o colégio público por causa da merenda. Exatamente. E ainda roubam a merenda. Os políticos, ainda tem político que rouba a merenda. E aí, como você falou, nós vivemos num país do carnaval, do futebol. Tem um artigo de um outro antropólogo, Roberto da Mata, em que ele fala sobre o intervalo de descompressão. O carnaval, o futebol, são os intervalos de descompressão. Aqui a gente chama de cortina de fumaça. É o reset, né? É o reset, a cortina de fumaça. Por que correram para aprovar, por exemplo, empréstimos, elevação de impostos antes do carnaval? Porque cria a polêmica agora, o carnaval chega e reseta tudo. É o que nós chamamos agora, intervalo de descompressão. Essa frase não é minha, é do glorioso antropólogo Dr. Roberto da Mata. Eu queria perguntar, professor, em relação à inclusão. O senhor acha que essa questão da inclusão, ela parte por qual pressuposto de fato? Porque eu já ouvi muitas polêmicas em relação à inclusão, que inclui esse aluno, mas de fato esse aluno não é realmente incluído, tem que ter um cuidador à parte, e isso traz tanto para a família como para a própria criança, afinal, eu estou incluído ou não estou, uma vez que tem alguém que cuida de mim à parte e não consigo acompanhar nunca aqueles outros alunos. É uma coisa meio complexa, não é? Infelizmente a gente vê o abandono, né? Nós temos o protocolo de Salamanca, de 94, que aborda, e o Brasil é signatário, aborda justamente a questão da inclusão na sala de aula. Qual é a sua visão, então, em relação a isso? Eu acho que existe um total e completo abandono, um descaso. Né? A gente tem, sim, uma maquiagem posta, feita, um verniz, que é passado. Faz de conta que estamos incluindo. É o pacto da mediocridade, né? Okay. Faz de conta que está fazendo, eu faço de conta que... Faz de conta que está ensinando e o outro faz de conta que está aprendendo. Exatamente, o pacto da mediocridade. Então a inclusão é outra questão importantíssima dentro da educação. Repito aqui a questão do esporte. Você olha para Fortaleza, você vê que quase a metade das escolas de Fortaleza sequer tem uma quadra. A outra metade que tem quadra, quase a metade, não é coberta. Que o orçamento chegou. Agora o que fizeram para desvirtuar, tá? O orçamento dinheiro, original. é como o professor falou desde o começo, dinheiro tem. Estou só lhe falando, porque quer ou quer não, a educação no Brasil, para não dizer aqui o município AZ, tá? Ela a verba, como você bem falou aqui no início da conversa, o orçamento chega, mas é utilizado em várias outras derivações. Vamos investir, falando nisso, tá? Coronel, Lavar dinheiro, fazer besteira aqui. Coronel, falando nisso, eu quero trazer o assunto. O que é que vocês acham da gente ter um cearense como ministro da educação, no caso Camilo Santana, né, que eu até que tive uma certa simpatia em algumas áreas no governo do Camilo, né? Mas e aí, como é que vocês veem o Camilo sendo um cearense? Rapidamente, Área, nós temos que acabar, vamos deixar o professor falar sobre isso aí. Pronto, diga aí, professor. Eu acho que independente da naturalidade de ser cearense, de ser paulistano, de ser carioca, ou mesmo regionalidade nordestino, sulista. Não, eu estou dizendo isso porque o Ceará é uma referência em educação, como vocês disseram. É uma fantasia. Ah, é fantasia? É uma fantasia. Isso que o Ciro fala por aí, nos debates, o Camilo fala, que o Ceará é referência, é uma fantasia criada por eles. O Ceará como... Não é verdade. Claro que não, todo mundo sabe que não. Mas vocês acabaram de dizer que o Ceará... Você não ouviu o que nós falamos. Nós falamos aqui que o Ceará, as salas de aula, os alunos, não sabem identificar uma letra. Eu já perguntei para aluno de sexta série, de sétima série, quem é Pedro Cabral, e ele fica quem? Nunca ouvi falar.
Mas nessa geração. Não, isso já faz tempo, há mais de 10 anos, 15 anos. Que o senhor disse que os concurseiros se destacam no Brasil. Isso não tem a ver com a educação, isso é um critério humanístico, é um critério de o valor do próprio cearense. Certo. Foi o que eu falei, é um plus que o cearense tem, mesmo com a péssima educação municipal, pública, estadual, então federal. É uma bagagem cognitiva do cearense. Consegue se destacar. Eu queria arrematar com uma frase do Euclides da Cunha, já que, como geógrafo que sou, o Ceará está todo inserido no contexto do sertão, né? E ele dizia que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, né? Ele diz isso no livro Os Sertões, que é um dos maiores clássicos da literatura universal. Sim, mas independente da região, o que cearense representa o Camilo Santana como Eu acho que um político, né? É um Você cara acha que as ideias dele vai... Nosso tempo acabou. Nosso tempo acabou. Sério? Fala aí com o nosso público, Áurea. Disso. Fala aí com o nosso público aí, Áurea. Gente, obrigada pela audiência e você pode estar me acompanhando, @AureaCedras. E lá você encontra na minha bio, também está acompanhando a nossa clínica Áurea Cedrais. Coronel? Estamos sempre à disposição. A doutor tem mais de 5.000 pessoas seguindo aí o Coronel Amarillo, né? No YouTube e também do meu Facebook. Né? E ele falou bem carioca no YouTube. Aí todo mundo queira compartilhar alguma tese, alguma ideia, o criticar, dizer alguma coisa, estou à vontade. Professor Rafael. Queria agradecer, né? Queria deixar um abraço aqui também para o Marcieri, né? Hoje eu não tive a presença dele, mas estou encantado aqui com a presença dos três. E agradecer essa audiência maravilhosa aí. E até uma próxima oportunidade. Fica aí o nosso abraço, nosso amigo Marcieri, né? Que estará aqui nos próximos programas. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.